Olá, meu amigo, minha amiga, concurseiro ou concurseira, estudante de Direito Previdenciário. Bem-vindo ao nosso mini curso de Direito Previdenciário. Esse é um curso introdutório que visa apresentar os principais aspectos da disciplina de forma abrangente. E nós temos o nosso curso regular, onde nós vemos cada um dos regimes previdenciários, a legislação, a Constituição em mais detalhes, como há número de questões. Mas aqui estamos apresentando para você o nosso método de trabalho, espero que você goste e continue em nossa companhia. Vamos à aula de hoje. Então, para o slide. Tipos de segurados no regime geral de previdência social. O RGPS, nós já vimos na aula passada, ele é o regime para todo o resto de pessoas que não seja servidor público titular de cargo efetivo, que esteja em um regime próprio. Então, o resto, todo mundo, desde empresário até o trabalhador mais humilde, todos estão lá no regime geral de previdência social. Mas essa galera toda é classificada em tipos de segurados. Vamos então ao sumário da aula. Tipos de segurados no regime geral. Nós temos o segurado empregado, que nós vamos olhar hoje nessa aula bem en passant, que precisa de uma aula específica só para ele, de tantos detalhes que a legislação nos traz, mas como esse é um curso introdutório, nós vamos apresentar para você. Empregado doméstico, vamos estudar em um pouco de detalhe. O trabalhador avulso também. E nós temos ainda, que eu vou mencionar para vocês, en passant também, a questão do contribuinte individual e do segurado especial. Mas esse bem en passant lá no final da nossa aula. Aqui eu trago para você um esquema para você já ir memorizando os tipos de segurados do regime geral de previdência social. Nós temos, na verdade, dois tipos: os segurados obrigatórios e os facultativos. Ô Eduardo, existe segurado facultativo? Sim. Aquele que não exerce uma atividade remunerada. Por exemplo, a dona de casa, que está lá nos seus afazeres domésticos, muito importantes para o bem-estar da família, para o bem-estar dos filhos e de toda a família como um todo, todos os membros. Então exercem atividades muito importantes, mas não são remuneradas. Mas elas podem contribuir para o regime geral e depois terem a sua aposentadoria? Podem sim, como segurado ou segurada facultativo. Da mesma forma, o estudante que não exerce atividade remunerada, mas ele quer já começar, tem uma fonte de renda qualquer, e já quer começar a contribuir, para contar tempo de contribuição, por exemplo. Então, e já ficar coberto aí contra doenças, acidentes de trabalho, etc. Então, ele já pode começar a contribuir como segurado facultativo. Mas nós temos, então, 5 tipos de segurados obrigatórios. Os chamados segurados empregados, os empregados domésticos, o trabalhador avulso, que a gente vai estudar o que é isso, segurado especial também, não confundir, é diferente de aposentadoria especial, que você já deve ter ouvido falar. Ah, Eduardo, o segurado especial é aquele que ganha aposentadoria especial? Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aprenda isso desde já. E o contribuinte individual, esse também um tipo importante aí, segurado obrigatório do RGPS. Importante já passar para você que tem muitas questões que o enunciado é assim: são segurados obrigatórios do RGPS. Aí tenta colocar lá o estudante, a dona de casa, ou falar que o empregado doméstico não é obrigatório, que o trabalhador avulso não é obrigatório, que o contribuinte individual não é obrigatório. Então, muita atenção, né? Somente os facultativos não são obrigatórios. Olha só que coisa fácil, né? E é obrigatório todo o resto: empregado, doméstico, avulso, especial, individual, né? Preste atenção nisso aí, que a dona de casa e o estudante que não exercem atividade remunerada, então, são segurados facultativos. O restante que exerce é segurado obrigatório. Aqui tem a definição lá da CLT, que é a famosa Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 3º, define o que é empregado. E aqui o direito previdenciário, ele toma emprestado, basicamente, essa definição de empregado, que é uma pessoa física, ou seja, não pode empresa, não pode pessoa jurídica ser empregado. Uma empresa empregada da outra? Não, isso não existe. Empregado é pessoa física, que presta serviços de natureza não eventual, ou seja,
Não é aquele que eu chamo, de vez em quando dá na telha. Existe o quê? Uma periodicidade ali, períodos específicos, toda semana, 2 em 2 meses, dia tal, ou então todo dia, ou então 3 vezes por semana. Existe um período definido em que aquela pessoa física presta serviços para o empregador, né? Existe o quê? Uma habitualidade, né? Não é eventual, habitualidade. É um hábito, né? De estar lá prestando esse serviço. Sobre a dependência deste quem? Do empregador. Ou seja, o empregado está subordinado ao empregador. Ele faz o que o empregador determina. Você vai trabalhar assim, assim, assado, vai fazer isso, isso e aquilo. Tem aqui o regulamento, tem aqui as regras da empresa e você tem que seguir, né? Se você quiser ser meu empregado. Existe uma dependência do empregador. Existe a questão da subordinação. Então, se ele é uma pessoa física, presta serviço, natureza não eventual, sob a dependência deste, mediante salário, ou seja, é oneroso, aquela prestação de serviço é onerosa, não é de graça, não é um trabalho voluntário. Se fosse trabalho voluntário, é outro que, se só fizer trabalho voluntário, ele pode entrar até como segurado facultativo. Mas como ele recebe salário, existe uma onerosidade nessa prestação de serviço. Então, tendo essas 3 características, habitualidade, subordinação, onerosidade, sendo uma pessoa física, então podemos caracterizar esse cidadão como um empregado. E é um segurado empregado também do regime geral de previdência social. A afirmativa de prova. Os segurados obrigatórios da previdência social na condição de empregado incluem aquele que presta serviço de natureza urbana à empresa em caráter eventual. Opa, caráter eventual. Nós vimos que para ser empregado, nós precisamos de uma característica chamada de habitualidade. Ou seja, é caráter o quê? Não eventual. É justamente o contrário do que essa questão está afirmando. Então, e aqui não precisa ser urbano, tá? Eu tenho empregado rural também. Mas tanto faz ser urbano ou rural. Mas precisa ser o quê? Um caráter não eventual para que eu possa classificá-lo como um segurado obrigatório na condição de empregado. Então a questão está errada. Lá no regulamento da Previdência Social, no artigo 9º, é porque ele detalha um pouquinho mais a legislação, mas você pode acompanhar lá na lei 8.213, no artigo 11 também. Ou você lê os dois e já tira suas conclusões, né? Esse artigo, o 9º do regulamento e o 11 lá do plano de benefícios, ele detalha quais são os segurados obrigatórios. O inciso 1º é o empregado. É muita coisa. Nosso curso regular, nós temos uma videoaula só para detalhar essa legislação do segurado empregado e que cai muito na sua prova. Então, não vai dar tempo nesse minicurso para a gente entrar nesses detalhes dos tipos de empregado. É importante, se você gostou da nossa aula, adquira o nosso curso regular. Mas caso você prefira, leia lá no artigo 11 da 8.12.13 e no RPS, no artigo 9º, que lá está definido direitinho quem é empregado. E cai muito em prova. Agora, no inciso 2, nós temos a definição do empregado doméstico. Quem é um empregado doméstico? Bom, é aquele que presta serviço de natureza contínua. Até bem pouco tempo atrás, e aqui eu chamo a sua atenção, aqui para mim, era muito complicado, existia uma grande insegurança jurídica em você afirmar que aquela pessoa era sua empregada doméstica ou não. Então, existe a figura do diarista ou da diarista, né? Aquela que vai na sua casa e faz uma faxina, às vezes 1 vez por semana, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4, às vezes está todo dia. Então, quando é que ela é empregada doméstica quando não é? Então, até o advento da Lei Complementar 152, que veio agora em 2015, existia, então, o sabor dos juízes as definições se era empregado doméstico ou não. Então, e aí, consequentemente, todos os direitos trabalhistas envolvidos eram devidos. Mas essa lei complementar, ela veio e pacificou a questão. Voltando aqui para a tela, para o slide, né? A definição de empregado doméstico, então, presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, não é trabalho voluntário. Tá? E essa
continuidade, ela exige, após o advento da Lei Complementar 152, 3 vezes por semana, no mínimo. Então, até 2 vezes por semana não é empregado doméstico, ok? Passa a ser empregado doméstico se essa continuidade se expressa no mínimo por 3 vezes na semana. Com ali o meio termo, né? Porque alguém podia interpretar contínuo, então é todo dia. Se não for todo dia, não é empregado doméstico. Não, não é bem assim. Então, se chegou a esse entendimento, a esse consenso, que 3 vezes por semana seria um bom número aí para expressar essa continuidade do serviço prestado pelo empregado doméstico. Mas para quem? Pode ser para a empresa? Não. É para pessoa ou família. Então a pessoa mora sozinha, tem lá empregado que vai lá, faz a faxina 3 vezes por semana, passa a roupa, cozinha, faz etc. Então é empregado doméstico? É. Ou família, presta serviço uma família inteira, né? Da mesma forma, né? Natureza contínua, mediante remuneração. Pode ser lá no escritório da pessoa, a pessoa é um dentista, um advogado, tem lá um negócio, pode ser não. Tem que ser no âmbito residencial desta. E outra coisa, pode ser lá, ela pode, além de lavar, passar, fazer as coisas da casa, por exemplo, fritar pastel para vender para fora e aí aumentar a renda da casa. Não, porque a atividade que ela tem que ser alocada não pode ter o quê? Fins lucrativos. Se tiver, ela deixa de ser empregada doméstica e passa a ser uma empregada normal, né? Uma segurada empregada, incidindo lá no inciso 1, outro tipo de segurado ou segurada. Então, relembrando, né? Presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou família, não pode ser empresa, no âmbito residencial, não pode ser em âmbito comercial ou industrial, ou em atividades sem fins lucrativos. Não pode ter fim lucrativo, porque senão passa a ser empregado ou empregada. Aqui nós temos um exemplo, né, que sempre que a gente pensa em empregada doméstica, a gente normalmente pensa nos serviços domésticos de limpeza, né, de cozinha, de passar roupa, de arrumar a casa. Mas, além disso, entra na definição de empregado doméstico, por exemplo, o motorista da madame, que leva as crianças na escola, leva a madame no shopping, ou leva o patrão mesmo no trabalho, ou vice-versa, né? Hoje em dia, às vezes, o homem que fica em casa e a mulher que é executiva, que trabalha fora, etc e tal. Mas o fato é que tem um motorista que se enquadra em todas essas definições. Não exerce atividade lucrativa. Se aproveitar aí, se a madame, por exemplo, aproveitar para cobrar o serviço dele, para buscar outras crianças para levar para a escola, aí deixa de ser empregado doméstico, né? Porque aí passa a ter uma finalidade lucrativa. Mas se for só para levar as pessoas da casa, na escola, no trabalho, no shopping, cortar cabelo, etc., aí ele se enquadra e é sim empregado doméstico, assim como o piloto do helicóptero, que leva o patrão lá para outra cidade, onde tem negócios, reuniões, né? A patroa também, se for executiva, etc e tal, né? Se enquadra sim na definição de empregado doméstico se não houver o quê? Finalidade lucrativa, né? Ah, mas ele sai de casa, não tem que ser no âmbito residencial, mas ele vai transportar de casa para algum lugar, né? Ou do trabalho para casa, etc, né? Então, perceba que o âmbito residencial está inserido aí nessa questão do empregado doméstico. E aqui relembrando, né, que a Lei Complementar 150, na verdade, né, definiu 3 vezes por semana a periodicidade mínima para ser considerado empregado doméstico, né? 3 vezes por semana é o mínimo. 2 vezes é o quê? Ainda a diarista. A diarista, a gente vai ver, ela se enquadra no segurado chamado contribuinte individual, que ele tem características específicas aí de contribuição, né, e de benefícios também, né, em que nós estudamos isso em detalhes no nosso curso regular. Vamos então para uma afirmativa de prova. É segurado obrigatório no regime geral da Previdência Social como empregado aquele que presta serviços de natureza contínua. Opa, natureza contínua. Lembra da definição de empregado doméstico? Vamos ver se se enquadra. A pessoa ou família. Pessoa ou família, opa, isso aqui é empregado doméstico. Âmbito residencial desta, empregado doméstico. Em atividades sem fins lucrativos, beleza. É empregado doméstico, não é empregado. Aqui falou que é empregado, né? Então, a questão está errada só por isso, né? Perceba que ela joga, né? A banca tenta jogar você nas definições dos diversos tipos de segurados. Então, tende a confundir. Abra seu olho. Empregador doméstico é a pessoa ou família que admite a seu serviço com ou sem finalidade lucrativa. Opa, aqui já escorregou na casca de banana. Empregado doméstico? Empregado doméstico, a definição de empregado doméstico não tem a finalidade lucrativa. A questão está errada. Considere que Maria José presta serviços habituais e contínuos para Cláudia.
Então, contínuo. Há uma continuidade. Definição de empregado doméstico. No ambiente residencial desta, beleza, atendeu. Sendo certo que as atividades desenvolvidas não têm fim lucrativo. Até aqui, perfeito, empregada doméstica. Nessa situação, Maria José é empregada doméstica e responsável pelo recolhimento de sua própria contribuição para a Previdência Social. Aqui para mim um instante. Tá? Essa também é uma questão importante, porque ela coloca a questão do recolhimento da contribuição. Empregado, ele não recolhe diretamente para o INSS ou para a Receita Federal. Quem faz isso, quem tem a responsabilidade disso, tanto o empregado quanto o empregado doméstico, mas trabalhador avulso também, é a empresa que contrata o empregador doméstico ou até o órgão gestor lá de mão de obra que a gente vai ver ali no trabalhador avulso. Né? Ele que faz esse recolhimento normalmente. Né? Não é, no caso do empregador doméstico, ele é obrigado a fazer, assim como o empregador. Então, ele que desconta aquela parcela do salário da empregada doméstica e já faz o recolhimento lá diretamente ao INSS. Não é a empregada doméstica que faz esse pagamento. Então, muito cuidado com essa questão. Voltando aqui para o slide. Então, ela é responsável pelo recolhimento da própria contribuição? Não. Quem é o empregador doméstico. É a Cláudia, no caso, que tem que fazer isso. Então, a questão está errada. Só por isso, que o resto está ok, a definição aí de empregada doméstica. Agora vamos ver, lá no inciso 6 do artigo 9º do RPS, o trabalhador avulso. A definição de trabalhador avulso é aquele que pode ser sindicalizado ou não, tanto faz, presta serviço de natureza urbana ou rural, tanto faz também, a diversas empresas. Então ele não tem o quê? O vínculo empregatício com a empresa. Não é natureza o quê? Eventual. Às vezes ele presta serviço para uma empresa, às vezes ele presta serviço para outra empresa. Não tem o vínculo empregatício. Mas tem uma característica importante que o diferencia do contribuinte individual, por exemplo, que existe a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra. E aprenda essa sigla, OGMO. Órgão gestor de mão de obra. Tá? Esse aqui é o intermediário. Tá, aqui está o trabalhador avulso, aqui está o órgão gestor de mão de obra e aqui está a empresa contratante. A empresa contratante não vai fazer um contrato diretamente com o trabalhador avulso. Vai pedir ao OGMO que aloque determinada quantidade de trabalhadores para fazer determinado serviço. E aí, ele que vai fazer essa negociação, essa intermediação entre o trabalhador avulso e a empresa contratante. Da mesma forma, na área rural, o sindicato da categoria. Essa questão do OGMO está muito ligada aos portuários, aos estivadores, aos trabalhadores dos portos brasileiros. E aqui, quando se fala em sindicato, é o sindicato rural. O pessoal lá que ensaca café, né, que trabalha, que tem o sindicato rural, que organiza a mão de obra para prestar serviço aí para os grandes agricultores, os grandes fazendeiros. Tá? Então, esses são os chamados trabalhadores avulsos. Existe o OGMO, o órgão gestor de mão de obra, ou sindicato da categoria. Na questão aí dos portuários, temos aqui os trabalhadores da indústria de sal, os ensacadores de café, que também têm, por meio dos seus sindicatos, eles fazem a negociação com a empresa interessada em contratar os seus serviços. O trabalhador avulso, que exerce a atividade estivador em portos, aqui lembra, falou em porto, estivador, trabalhador avulso, né? Mas ele vai dizer, né, que tem lá o OGMO, normalmente, né? Mas falou estivador, na descarga de navios, é segurado obrigatório? E está dizendo aqui, o trabalhador avulso é segurado obrigatório? É, não é facultativo. Exerce atividade econômica, é um dos 5 tipos de segurados obrigatórios. A questão é mais simples ainda, né? Você nem precisava saber aqui, nem precisava mencionar que estivador de portos, descarga de navios, é um exemplo, né, de trabalhador avulso. Mas o trabalhador avulso é segurado obrigatório? É. Então a questão está correta. São segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de trabalhadores avulsos, o ministro da confissão religiosa e o membro do Instituto da Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa? Aqui para mim. Essa questão, ela mistura o trabalhador avulso com um dos tipos de contribuinte individual. O padre, o chamado o pastor, ou o monge budista, ou lá o camarada que professa a religião muçulmana lá nas mesquitas, ou então o rabino lá na sinagoga, esse camarada que recebe dinheiro da sua religião, né, da sua organização religiosa, para fazer o seu trabalho de religioso, ele é considerado contribuinte individual. Ele não é empregado, ele é da igreja, ele não é trabalhador avulso, ele é contribuinte individual. E isso cai muito em prova. Preste atenção. Voltando aqui para o slide.
É segurado obrigatório? Sim, porque eles são contribuintes individuais. Se recebe dinheiro da sua igreja, da sua religião, para fazer o seu trabalho de religioso. Agora, trabalhador avulso, não. Quem é trabalhador avulso é o portuário, é o marítimo, é o trabalhador rural, que tem intermediação do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato rural para fazer esse trabalho, né? A empresa contrata esse sindicato ou o órgão gestor, que esses caras, sim, essas entidades, sim, que vão alocar os trabalhadores avulsos para fazer o serviço. Não é o caso do padre, não é o caso do rabino, não é o caso do mulá, não é o caso de nenhum religioso que recebe de sua igreja, que é contribuinte individual. Então a questão está errada. Nos termos definidos pela lei, essa 8.213, você já sabe que é o quê? O plano de benefícios da Previdência Social. São segurados obrigatórios, está lá no artigo 11, tá? Dá uma olhadinha lá. Os empregados domésticos, os contribuintes individuais, os trabalhadores avulsos, segurados especiais, beleza, são 5 tipos aí de segurados obrigatórios do regime geral da Previdência Social. A questão está correta. Aqui para mim, só uma palhinha, então, sobre contribuinte individual e segurado especial. O contribuinte individual normalmente é aquele trabalhador que, por conta própria, ele resolve empreender, virar empresário, o autônomo, e tem diversos outros casos na legislação. Mas só para você ter uma ideia, que normalmente ele é definido por exclusão. Então, se não é empregado, não entra naquela definição de empregado, nem de empregado doméstico, nem de trabalhador avulso, normalmente é o quê? Contribuinte individual. Tá? É definido por exclusão. Já o segurado especial, aí você pensa naquele trabalhador lá do campo, da área rural do Brasil, né, que cultiva a terra em pequenas propriedades, com sua participação de sua família, sua esposa, seus filhos, ali no dia a dia, para ter a sua subsistência. Normalmente é uma pequena colheita, ele ganha aquele dinheirinho suado vendendo lá numa feirinha, parte da sua produção consome uma parte em uma propriedade pequena, ou então aquele pescador, né, o chamado pescador artesanal, que tem um barquinho, ou então mesmo com pequenas redes, faz a sua pescaria e daquilo tira a sua subsistência, ou ainda o seringueiro lá da Amazônia, né, que faz aquela extração vegetal do látex, importante aí na confecção da borracha. Então esses caras, eles são os chamados segurados especiais. É uma classificação específica que tem condições especiais para contribuir e para receberem seus benefícios. Aqui para o slide. Meu amigo, minha amiga, eu agradeço mais uma vez por sua companhia, por estar em sua presença, tentando te ajudar nesse estudo do direito previdenciário. Lembra que você precisa fazer sua parte, além dessa videoaula, e estudar o seu livro digital. Ali tem algumas questões, tem a nossa aula que explica a teoria sobre esses assuntos que aqui foram mencionados, tem questões comentadas. Coloque suas dúvidas no fórum, acesse nossas redes sociais e, se você gostar, adquira o nosso curso regular. Tem toda a matéria de direito previdenciário, bem explicadinha, esquematizada, com várias questões comentadas para você se preparar melhor aí para o seu concurso. Um grande abraço e até a próxima.